Concurso Sempre. Inteligência em concursos. Senhoras e senhores, para você que está ligando esse vídeo agora, estamos dentro do artigo 5º, trabalhando o inciso 11, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Quero aproveitar para... Já viu muita coisa do inciso 11, paramos apenas porque o tempo do vídeo já estava esgotado, mas eu quero destacar o seguinte, vou aproveitar para voltar, porque eu acabei não falando dos carros e dos motorhomes, dos trailers. Carro possui a inviolabilidade de domicílio? O agente de segurança pública, para entrar no seu carro, numa blitz, ele precisa da sua autorização? Ou estar em flagrante delito, desastre, prestar socorro, ou uma ordem judicial? Precisa? Não. Se precisasse, algum traficante daria? Porque assim, visualize uma blitz. Não há, obviamente não há mandado judicial, porque trata-se de uma triagem, né? O policial e enfim, o agente de segurança pública, ele faz lá uma triagem de olho. Esse aqui tá com cara de, né, de bandido, esse aqui não, esse aqui tá. Sei lá como é que eles fazem isso, né? Mas eles têm lá uma sistemática de triagem. Não há ordem, mandado judicial nenhum, em regra, né? Pode ter, da placa e tal, mas não há, certo? E ele não precisa ter. E não precisa da autorização. Eventualmente, ele, por educação, pode até pedir, mas ele está pedindo, mandando, tá? E você tem que descer, porque você pode ser um traficante. E você não está em flagrante delito porque o agente policial não sabe se você está. Você está com o teu carro forrado de droga. Ele não sabe. Portanto, não é um flagrante delito. Ele não flagrou você. É um delito, mas não um flagrante delito, porque ele não te flagrou com a droga. Não há nenhuma informação acerca daquela droga. Seria impossível conter a traficância de drogas, armas, órgãos, pessoas, se os veículos não pudessem ser revistados por agentes de segurança pública. É a mesma coisa da revista pessoal. Tem que dar, tem que deixar. Mas é óbvio que você, como pessoa de bem, fica ofendido com isso. Mas não tem outro jeito. Por isso que a gente diz, nada é absoluto na Constituição, nem a dignidade da pessoa humana. Você está com o seu veículo, com a sua mãe, doentinha, dentro do carro, voltando do hospital, ela acabou de ganhar alta, e aí você para numa blitz, o cara manda descer todo mundo, ela lá com dificuldade de locomoção, tá ali, não interessa. Dentro daquela anágua pode ter um carregamento de cocaína, certo? Bom, e o motorhome? Ele estacionado é casa, em locomoção é veículo. Então quer dizer, a polícia pode parar o motorhome em movimento e investigar e fiscalizar inclusive dentro. Lógico, senão todo traficante teria um, né? Maior carona de casa. Então, quer dizer, a casa é inviolável, mas o veículo automotor, enquanto se comporta como tal, não é. Porque ele pode transportar drogas. E drogas é o clássico, mas armas, qualquer outra coisa que ficaria impossível a segurança pública conter. Concordam comigo ou não? O Supremo concorda. Na verdade, eu concordo com o Supremo. Foi o Supremo que disse isso. Certo? O STF. Bom, aí a gente volta para determinação judicial durante o dia. Há um horário estabelecido? Não. A Constituição não fixa horário, muito menos o Supremo. O Supremo vem e diz que um país nas proporções continentais como o Brasil não tem como fixar um horário. É da aurora ao crepúsculo, do amanhecer ao pôr do sol. Perceba que as notícias das prisões são sempre bem cedo, né? Você que ouve CBN, ouve Band News FM, indo para o trabalho, ou vindo para o curso, perceba que as prisões da Lava Jato, por exemplo, são sempre bem cedo. Por quê? Porque não pode ser de noite e é bem cedo que esses caras estão em casa. Concordam? É bem cedo que eles estão em casa.
Então, ordens de prisão. E aí eu volto para a sua pergunta, né? O traficante em sala de aula, se tiver um mandado de prisão contra ele, a polícia pode entrar, o oficial de justiça podem entrar. A casa sempre, é asilo inviolável do indivíduo. Quando eu digo sempre é com C, não com S, tá? O curso sempre é asilo inviolável do indivíduo, mas podendo haver a penetração sem autorização do curso em caso de ordem judicial durante o dia. Se um de vocês tiverem um mandado de prisão contra vocês e os agentes de segurança pública souberem que você está aqui, mesmo sem autorização do curso, poderão entrar para efetuar a prisão, certo? Então, é a ordem durante o dia. Tem que ser durante o dia. À tarde é dia? Sim. A FCC perguntou isso ano passado e causou uma certa discussão besta para mim. Tarde, para mim, é meio da tarde, 3 horas da tarde. Pode. O que não é dia é noite. O que... que até às 18... mas a prova não pode dizer 18 horas. Não pode. Ela vai cair numa nulidade. Tá? É durante o dia. Hoje, por exemplo, não caberia. Porque não tem, né? Tá de noite praticamente. Que em Curitiba seria... Claro que estou brincando, né? Claro que os órgãos de segurança pública e tal utilizam como dia das 6 da manhã até as 18 horas, é óbvio. Mas, porque eles precisam ter um horário, né? Vão ficar olhando, putz, e agora, cara? Tá mais ou menos, não tem como. É o bom senso. Mas se for um caso de flagrante delito, pode ser à noite a prisão. Puta, cara, isso que você falou agora é crucial que eu destaque. Porque é o que talvez mais caia em prova. O flagrante delito pode ser durante o dia e durante a noite. O desastre também. Aliás, quando eu citei o exemplo do desastre, eu comentei que era de noite, né? Para prestar socorro. A única exceção que tem o período é a ordem judicial. O flagrante delito, desastre e prestar socorro, não importa o horário do dia e da noite. Certo? E aí a gente entra num outro inciso pesado, porque eu considero o inciso 11 pesado. A gente entra num outro inciso pesado, o 12, que traz 4 hipóteses de sigilo. Sigilo das correspondências, das comunicações telegráficas, de dados e da comunicação telefônica. Veja, o sigilo da correspondência não impede que um presídio, uma delegacia, locais que possuam presos, né, abram as correspondências dos presos. Já pensou se não abrisse? Pensa sempre no óbvio. Nem sempre, mas na maioria das vezes dá certo. Se entra de tudo lá, podendo abrir as correspondências, imagine se não pudesse. Certo? O cara ia receber uma R15 pelo SEDEX. O lance da correspondência, o lance do sigilo da correspondência, é porque as pessoas têm direito de trocar informações umas com as outras sem que alguém interfira nisso. Relacionado à sua intimidade, à sua vida privada, a honra e a imagem. É um reflexo do inciso 10, o 12. Certo? Você tem direito a ter a sua comunicação sigilosa. Não é da conta de ninguém o que você conversa. Viu, meninas? Nada de fiscalizar as correspondências. Agora, hoje não se recebe carta só de banco, né? Mas antigamente trocava-se. Ainda recebe bastante. Hã? Cadeia. Não entendi. Cadeia. Tem cara que ainda recebe bastante. Mas fechada? Fechado. Mas os agentes podem abrir. Podem, mas porém tem o bom senso entre a massa carcerária e direção da penitenciária. Sim, sim. Mas a direção tem esse poder. Tem esse poder. Sempre que ele achar que Exato. bota contra a luz, Geralmente, envelopes, eles deixam entrar. entregam exatamente, a não ser caixas que aí tem. Dá aquela palpeada, ver se tem alguma coisa dura dentro do envelope, como um chip de celular, né? Exatamente. Mas, mas o que eu quero dizer é que pode, não precisa de uma ordem judicial. Exatamente. Pode, pelo crivo e o bom senso da direção
É. Comunicações telegráficas são os e-mails, mensagens de WhatsApp e tal. Também é um sigilo. Pode falar. Então, se eles podem trocar, no caso da correspondência na aberta, eles podem conversar com o traficante particular, tem através do carro, a lista do que ele vai fazer. Como veja, ele vai estar sempre correndo um risco. Porque, como a triagem, algumas são abertas e lidas, sem que isso viole a Constituição. Porque o Supremo entende que pode. Então é uma triagem. Eventualmente, o cara está recebendo carta demais, ele está envolvido com o tráfico. Às vezes o cara está preso, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o tráfico. O cara está preso por causa de roubo, por causa de furto, por causa de homicídio. Homicídio é o crime, então, mais casual, né, que existe. Então vai ser uma triagem. Pode ser. É um risco muito grande que a quadrilha que está sendo articulada dentro e fora pode ter. Nós temos um direito de expressão, de se comunicar, né, professor? Quando o cara está preso, ele não fica restrito apenas ao direito de ir e vir e tal. Os outros direitos do preso são garantidos, né? Ele lembrou que, afinal de contas, o preso está preso e está restrito ao seu direito de locomoção, mas ele tem direito de se comunicar, a liberdade de manifestação. Mas a liberdade de manifestação ela não precisa ser sigilosa, né? Fato é que os princípios eles se colidem. Ele não perde o sigilo, mas ao mesmo tempo o seu sigilo pode colocar em risco a sociedade. Então, é feito, eu gostei da forma como você colocou, o bom senso, a triagem, quer dizer, a direção sabe com quem está lidando e sabe quem que vai estar articulando ou não uma quadrilha lá fora. Ele perdeu os direitos de locomoção, mas de forma categórica a gente não pode dizer que ele perdeu o direito ao sigilo de correspondência, não pode, né? Mas ficou frágil. Tornou-se um direito fragilizado em detrimento de outro direito, que é o direito à segurança. Também fundamental. Tá? Exatamente, é proibido ter celular na cadeia, que é uma forma de proibir a comunicação deles para fora, né? Então, percebam, né? São sempre direitos se colidindo. Os direitos se colidem o tempo todo. O tempo todo. Todo dia a gente tem uma situação dessa e aí o Poder Judiciário que vai dizer o que pode e o que não pode. Celular, não pode. Mas se pudesse ia ter bem mais, né? Não pode. Certo? É tanta coisa que não pode. Para tua prova, não pode, né? Sigilo de dados. Aqui é que mora o perigo. No dados e comunicações telefônicas. O que são os sigilos de dados? São 3. Dados bancários, ou seja, suas transações bancárias são sigilosas. Ninguém, não é da conta de ninguém quanto você recebeu, quanto foi transferido, os empréstimos que você fez. Tudo isso é garantido sigilo de dados bancários. Tributários, a sua declaração de imposto de renda sigilosa. E telefônicos. Para quem você ligou, que horas você ligou, quanto tempo você conversou. A quebra de sigilo de dados tributários, bancários e telefônicos cai em prova bastante. O Poder Judiciário pode quebrar e uma comissão parlamentar de inquérito podem quebrar. Então, quer dizer, um juiz pode quebrar o seu sigilo bancário. É muito comum em caso de processos de família, processos de pensão alimentícia, o cara, mó sabão, mó quiabo, ganha um salário mínimo, mas tem um padrão de vida fantástico. Alguma coisa está errada. Aquele que está querendo a pensão demonstra por meio de fotos, por meio de certidões, que ele tem carros, veículos, que ele tem um padrão de vida bacana, frequenta bons lugares e tal, mas aparece com um olerite e com um salário mínimo lá. E aí? É caso de quebrar o sigilo bancário para ver quanto ele movimenta no banco. Se ele for bem espertão, não vai adiantar nada, porque ele não movimenta no banco. Né? Ele movimenta em outro lugar, a conta de alguém. Certo? Tem gente que anda com o cartão bancário de outra pessoa na carteira. É dele, na verdade, aquela conta. Né? Mas, de qualquer maneira, isso não cai em prova. Só me envia na memória agora. Uma situação assim. Mas, então, quer dizer, o sigilo bancário pode ser quebrado. O tributário também, pelo mesmo motivo de pensão.
E o sigilo dos dados telefônicos. Veja bem, Alexandre Nardoni, instantes antes ou instantes depois do delito de ter arremessado a filha pela janela, todos sabem, ele conversou por telefone com o pai. Como a gente sabe disso? Quebra de sigilo telefônico. Mas a gente não sabe o que eles conversaram. Tem como saber? As operadoras de telefonia são proibidas de gravar as ligações. Proibidas graças ao sigilo de comunicação telefônica. A linha de baixo. Ela vai registrar os dados. Quando ligou e para quando. Mas ela não pode gravar. De jeito nenhum. Ela só poderá ser gravada aquela conversa por uma interceptação telefônica, que é uma decisão de juiz criminal, que nem uma CPI poderá estabelecer. O sigilo das comunicações telefônicas é o mais protegido dos sigilos. É o mais protegido. É a conversa. É o que foi dito. Isso só quando aconteceu um grampo autorizado, que se chama, né? A interceptação telefônica, gravando a conversa dos dois interlocutores. Só por decisão judicial. Não há outro jeito. E essa decisão judicial numa investigação criminal. De família, nem pensar. Trabalhista, nem pensar. Civil, nem pensar. Agora, o Alexandre Nardoni é uma investigação criminal. Por que não quebram esse sigilo? Não dá mais tempo? Foi conversado. Não havia, naquela época, a instalação das escutas. Hoje não adianta mais. Certo? Não há como saber o que foi conversado. Certamente, se todas as conversas fossem gravadas, pouquíssimos crimes não seriam descobertos, né? Pouquíssimos. Mas não são. Fato é que não são. Graças ao sigilo das comunicações telefônicas. Tudo bem? Então a gente sabe para quem ligou, quando ligou. Isso tem como saber. Anos depois. Mas o que conversou? Ou grava antes da conversa ou não grava mais. Dito isso, eu preciso trazer um posicionamento do Supremo. O Supremo diz que, abre aspas, a conversa telefônica gravada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro é prova lícita. Fecha aspas. Ou seja, você pode gravar a conversa que você quiser com quem você teve. Gravar a conversa telefônica, gravar uma escuta ambiental. Sempre tem nesse momento, deve ter alguém gravando, né? O curso não deixa, mas ninguém vai saber, né? Portanto, deve ter gente gravando aqui. Essa gravação não é ilícita, do ponto de vista legal. A lei não proíbe. Filmar não proíbe, certo? Portanto, você pode usar como prova tanto a gravação da babá que judia da criança e tem uma câmera escondida, sem autorização de juiz, você gravou sem autorização, e vai incluir no processo, pode gravar a sua conversa e usar em qualquer processo civil de indenização morais. Quer dizer, uma pessoa, aconteceu comigo no exercício da advocacia, né? Um cliente meu ele se formou na faculdade de engenharia, ia fazer um jantar, contratou um restaurante por telefone, reservou as mesas. Na hora que a família foi lá para essa reunião, para essa celebração, o restaurante estava fechando já e não atendeu, dizendo que ele deveria ter pago um sinal de negócio e não pagou. Só que por acaso esse rapaz tinha instalado em seu telefone uma gravação, um programa, né, que gravava todas as ligações. Não gravava só as que ele queria, gravava todas, porque essa gravação não seria gravada por ele voluntariamente. Ele gravou porque gravou todas. E aí ele conseguiu provar no processo que nunca foi pedido esse sinal de negócio. Foi um erro
da administração que não agendou direito a data. Eles agendaram no mês errado. Pois é, ele acabou ganhando uma indenização de danos morais de 50 mil, assim, não sei se foi exatamente um azar. Né? Mas foi bacana, quer dizer, ele usou a gravação. Azar do restaurante porque aquela conversa sendo gravada. Porque o argumento do restaurante era bom, né? Não, mas a gente pediu um sinal, o cara não apareceu, a gente pensou que ele já tinha até desistido. Tem força esse argumento, né? Mas daí na conversa tá lá, como se dissesse assim, precisou passar aí e pagar sinal? Não, imagina, porra. Né? Bom, na sequência, eu fechei, né, esse vídeo. Não, eu podia jurar que você tinha me avisado de novo. E aí, professor, mas em caso de gravações, eu faço uma gravação aqui, aí vou lá em casa, tem mais 5 participantes, sabe, que querem prestar o concurso da guarda. Eles vão ter o mesmo conteúdo que eu vou estar pagando aqui e eu posso passar para eles. Isso aí não pode. Não pode porque você, ao assinar o contrato com o curso, você se comprometeu a ter essa informação de forma, na verdade, não. Quando você assinou o contrato com o curso, você assinou, inclusive, que não ia gravar a conversa. Só por aí já violou o contrato. Mas, eventualmente, você compra pela esse acesso online, né? Você não pode compartilhar com os outros porque você assinou um contrato dizendo que não faria isso. Agora, digo, do ponto de vista de processos judiciais, né? De você poder expor essa informação. Mas não pode porque no contrato dizia que não pode, se assinou. A gente vai fechar esse vídeo agora, para daí entrar no inciso 13. Você vê, os 11 e o 12 tomaram um vídeo inteiro, né? Que coisa, como passou rápido. Beleza? Vamos fechar esse vídeo então, na sequência a gente dá continuidade.